Olá, meu nome é Rafael Neves e hoje falarei um pouco a respeito da emergência e do atendimento pré-hospitalar. Inicialmente, precisamos saber que há uma diferença entre o conceito de urgência e o conceito de emergência. Ao falarmos que um atendimento ele é urgente, significa dizer que ele não levará a óbito o paciente que necessita desse atendimento. Ele ainda pode esperar, de acordo com algumas classificações de risco, o atendimento ser prestado a ele. Já uma emergência é algo extremamente necessário ou o atendimento ele tem que ser feito de forma muito rápida. Nenhuma emergência é atendida dentro de uma unidade de saúde básica, um PSF, um posto de saúde. Mas essa emergência ela precisa chegar ao hospital. E nesse deslocamento de um indivíduo, seja de uma área de acidente, seja do ambiente domiciliar, seja de um ambulatório para o hospital, é o atendimento pré-hospitalar, no sentido de estabilizar a vítima e de permitir o acesso ao tratamento e ao cuidado dentro do ambiente hospitalar. Então, as urgências, uma das áreas mais problemáticas, onde as diretrizes de descentralização do Sistema Único de Saúde, via Ministério da Saúde, que determina que as ações de atendimento à saúde sejam regionalizadas, cabendo ao gestor de saúde o critério de utilização da verba que vem do Estado para os municípios, dos municípios para as unidades. Ou seja, essa hierarquização, União, Estado e municípios, são pouco implementadas. Assim, nos hospitais gerais e de urgência, e talvez podemos também colocar de urgência e emergência, há o problema das longas filas. As portas de urgências pequenas, ou seja, as unidades de pronto atendimento, os pronto-socorro, com áreas físicas, equipamentos e recursos humanos insuficientes para acolher essa demanda que a eles ocorrem. E de inúmeros tipos de demanda, seja ela de traumatismo, politraumatismo, neurológico, enfim, gerando filas, demoras e desqualificação no atendimento que é prestado ao indivíduo. Nesses hospitais gerais de urgência e emergência, seja a Santa Casa, seja os hospitais universitários, seja os hospitais particulares, vemos uma cena muitas vezes deplorável dos pacientes internados em macas nos próprios corredores do serviço. A escassa oferta de leitos, talvez porque a unidade física ela é pouco estruturada, ou ela foi estruturada para ter X leitos, faz-se necessária a construção de outros serviços, de outros centros que possam receber e ajudar na drenagem dos serviços que são prestados. Então, essa escassa oferta de leitos de observação e ou retaguarda perpetua a presença cada vez mais de um grande número de macas nos exíguos espaços dos prontos-socorros dos hospitais, onde os pacientes e os familiares, ou seja, os acompanhantes, eles estão dividindo o espaço com outros indivíduos, com outros funcionários, como médicos, enfermeiros, a fim de que tenha-se minimamente a sua resolução de um problema ao qual ele está necessitando. Muito obrigado. Olá! Dando continuidade à disciplina de emergência e atendimento pré-hospitalar, vimos na aula anterior alguns dos problemas que são encontrados no ambiente hospitalar. Assim, se nós pensarmos no conceito de humanização da assistência de enfermagem no Sistema Único de Saúde, vemos que nos hospitais gerais e de urgência e emergência, com o acúmulo de pacientes, o acúmulo de utensílios, ou até mesmo o pouco espaço para receber esse tipo de público, temos esse atendimento desumano, ou seja, isso vai contra as portarias prestadas
pelo Sistema Único de Saúde. A ausência de acolhimento já na entrada, ou seja, a porta de entrada de um pronto-socorro, que vai levar esse paciente ao atendimento ambulatorial ou ao atendimento de uma UTI, de um CTI, e da triagem classificatória, que vai determinar o grau de risco desse paciente, se verde, se amarelo, se vermelho, ou se um paciente que chega sendo transportado por uma ambulância particular ou pelo próprio SAMU, ele já é classificado como óbito, ou seja, o risco preto. Inadequação na oferta e acesso aos meios de diagnóstico pela falta de estrutura e de equipamentos, até mesmo da mão de obra, e também a falta na oferta de atendimentos terapêuticos, como medicações, até mesmo utilização de maquinário para cirurgias ou pequenas cirurgias, ou até mesmo para as rafias, ou seja, o processo de sutura, de dar ponto, privilegiando as urgências sangrantes e ruidosas. Sangrantes, porque você não tem uma ferida, um traumatismo sendo resolvido, e ruidosas pelo acúmulo de pessoas, em detrimento de quadros clínicos silenciosos que podem apresentar maior gravidade, quando assim classificado. Nesse sentido, múltiplos atendimentos de cirurgias são agendadas, são canceladas. Isso gera um tumulto na logística do serviço. Ou seja, há uma disputa por leitos hospitalares e de terapia intensiva, lembrando que a classificação de UTI e de CTI vai de acordo com o número de leitos que o hospital ou o serviço hospitalar possui. Se nós temos de 1 a 10 leitos, nós temos a unidade. Se nós temos acima de 10, nós temos um centro. E essa disputa de leitos hospitalares e de terapia intensiva entre os pacientes acometidos por quadros agudos e crônicos ficam independentes da gravidade, porque não há um serviço que classifique a gravidade ou o quadro desse indivíduo. Ou seja, um quadro agudo é um quadro rápido, de chegada inicial, com um curto espaço de tempo. Mas pacientes crônicos, como aqueles com doenças cardiorrespiratórias ou até mesmo doenças infectorrespiratórias crônicas, requerem um tipo de atendimento um pouco diferente em relação aos outros pacientes. Assim, uma rede se faz necessária para que ela seja mais qualificada e, assim, uma rede também que seja ampliada. E qualificar as unidades já existentes em sua área física, os seus equipamentos, os seus recursos diagnósticos e humanos, para que eles possam dar retaguarda ao que é prestado nos postos de saúde, ou seja, nos PSFs, permitindo assim também a criação de unidades que sejam necessárias para compor esse nível intermediário, ou seja, esse nível ambulatorial de complexidade entre a atenção básica e a atenção às urgências prestadas pela rede hospitalar. Muito obrigado. Olá! Dando continuidade à disciplina de emergência e atendimento pré-hospitalar, vemos que existem várias portarias do Gabinete Ministerial de acordo com a Política Nacional de Atenção às Urgências, que estabelecem uma política nacional para o atendimento pré-hospitalar, ambulatorial, de urgência e emergência a nível nacional. Por exemplo, a Portaria 1863 de 2003, ela institui a Política Nacional de Atenção às Urgências a ser implantada em todas as unidades federadas, respeitadas as competências das 3 esferas de gestão: União, Estados e Município. A Portaria 1864, também no mesmo ano, 2003, institui o componente pré-hospitalar móvel, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência da Política Nacional de Atenção às Urgências. A Portaria 2072, de outubro de 2003, institui o Comitê Gestor Nacional de Atenção às Urgências na Política Nacional de Atenção às Urgências. Já em 2004,
A Portaria 1828 institui o incentivo financeiro para que haja a adequação da área física das centrais de regulação médica de urgência em estados, municípios e outras regiões de todo o território nacional. A Portaria 2420 de 2004, ela constitui ou implementa, se assim for mais tranquilo o entendimento, do grupo técnico, que é os chamados de GTs ou os grupos de trabalho, que visa avaliar e recomendar estratégias de intervenção do Sistema Único de Saúde para abordagem dos episódios de morte súbita que não chegaram a serem encaminhados do serviço pré-hospitalar para o serviço hospitalar, dentro daquela ótica da classificação de risco. E por último, como exemplo aqui apresentado, e existem várias outras portarias que abordam essa política nacional de atenção às urgências, a portaria 2657, também de 2004, ela estabelece as atribuições das centrais de regulação médica de urgência e o atendimento técnico para a estruturação e operacionalização das centrais do SAMU, ou seja, que o SAMU ele não é feito somente do motorista, do médico e do profissional de enfermagem, mas também existe uma equipe de logística que vai estabelecer os critérios de urgência, de classificação, para o transporte, a viabilização do transporte, a classificação ou uma pré-classificação já antecipada de risco para priorizar atendimentos ou áreas que requerem um maior grau de velocidade no atendimento prestado e direcionar essas equipes de saúde para essas áreas para que elas possam intervir de forma precisa, rápida e permitir o transporte seguro do indivíduo que está numa via de acidente ou que sofreu um acidente domiciliar para o ambiente pré-hospitalar e para que assim ele possa, ao ser classificado, ser encaminhado de forma correta para o serviço hospitalar. Muito obrigado. Olá! Dando continuidade à disciplina de emergência e atendimento pré-hospitalar, sabemos que um dos critérios para que o atendimento ele seja feito ou prestado, melhor dizendo, de forma rápida e precisa, é a classificação do risco, que vai de verde até o preto. Sendo que o verde é aquele paciente que não tem a necessidade de um atendimento imediato, por não se tratar de uma urgência, muito menos de uma emergência, e o preto já é aquele paciente que já está em óbito ou em morte neurológica. Assim, a classificação de risco ela requer uma equipe multiprofissional para que essa análise, ou seja, a análise do grau de necessidade do usuário, seja fácil para ordenar o atendimento de acordo com o nível de necessidade, com base em alguns protocolos, algumas escalas, seja escala de coma, algumas outras escalas de classificação de risco prestado no serviço ambulatorial, postura e não somente a subjetividade e a sensibilidade daquele paciente queixoso ou poliqueixoso de que está na porta. Ou seja, essa análise da classificação de risco ela tem que ser técnica, tem que ser experiente e requer uma postura do profissional. Além disso, os objetivos da classificação de risco é identificar prontamente as condições de risco de perder a vida, agir no tempo terapêutico, principalmente quando um paciente está sofrendo um acidente vascular encefálico, um infarto, organizar procedimentos de trabalho e espaço físico, diminuir a superlotação, ou seja, muitas vezes os acompanhantes eles querem estar no serviço que está sendo prestado ao familiar ou a um ente querido, eles querem estar presente para saber tudo que está sendo feito. Essa organização do processo de trabalho é no sentido de divisão de tarefas, ou seja, cada profissional
tem que seguir a sua conduta profissional e o chefe dessa equipe, que pode ser o profissional de enfermagem ou o profissional médico, ele vai direcionar cada um dos indivíduos presentes nessa sala, nesse espaço, para que cada um preste o seu tipo de atenção. Tá? E essa identificação dessas condições de risco de perder a vida é que vai ser a diferença chave entre a classificação de risco de urgência ou até mesmo de emergência. Informar os pacientes e os familiares a expectativa de atendimento e o tempo de espera. Isso ajuda a diminuir a ansiedade que é gerada pelo que é desconhecido. Ou seja, essa classificação de risco ela tem como objetivo essa diminuição da ansiedade, porque você sendo classificado e a cor que você recebe, embora algumas linhas de estudo digam que essa classificação ela pode também aumentar a ansiedade. Por exemplo, se um indivíduo ele é classificado como vermelho, então ele requer um atendimento muito rápido. Mas até que ponto essa classificação ela vai diminuir ou gerar mais ansiedade? É um ponto a ser discutido. O intuito dessa classificação é gerar um atendimento mais rápido e específico de acordo com aquilo que é apresentado. Esclarecer a comunidade, ou seja, os familiares ou a clientela em geral sobre a forma de atendimento. E um outro objetivo da classificação de risco é realizar, quando necessário, o encaminhamento responsável com garantia de acesso à rede de atenção aos hospitais de maior complexidade. Muito obrigado. Olá! Dando continuidade à disciplina de emergência e atendimento pré-hospitalar, temos as classificações de risco: emergência, urgência, pouco urgente e não urgente. No caso do azul, não urgente, é um caso simples sem urgência que, em alguns casos, podem ser solucionados dentro da unidade de saúde da família, nos postos de atendimento, nos PSFs ou nas unidades básicas de saúde. O verde, pouco urgente, e deixando claro que essa é um dos protocolos de atendimento, existem outros. O verde, pouco urgente, casos de menor urgência que podem aguardar por um tempo longo, de algumas horas talvez, o atendimento. O urgente, o amarelo, é caso que necessita de um atendimento prioritário em relação ao pouco urgente e ao urgente. Já a emergência são casos muito graves com risco iminente de morte. Assim, alguns exemplos dados para esse protocolo de avaliação de risco e classificação de risco, no azul, as queixas sem alterações agudas, procedimentos como curativo, troca ou requisição de receita médica, avaliação de resultado de exame, solicitação de atestado médico, demais situações não enquadradas anteriormente e uso de benzilpenicilina podem ser classificados no serviço ambulatorial como azul ou serviços esses que podem ser agendados para o atendimento na unidade básica de saúde ou no PSF. Já os verdes, como relativa urgência, que tem que ser encaminhado para uma especialidade, por exemplo, em uma policlínica, são pessoas, por exemplo, com idade superior a 60 anos, pacientes que são escoltados, deficientes físicos ou impossibilitados de deambulação, ou seja, de movimentar, por uma prótese, um retorno ao ortopedista de uma cirurgia de fratura óssea, asma fora de crise, enxaqueca, dor de ouvido moderada a grave, dor abdominal sem alteração de sinais vitais, sangramento vaginal sem dor abdominal, vômito e diarreia sem sinais de desidratação, abscessos, distúrbios neurovegetativos, lombalgia intensa, intercorrências ortopédicas, gastroenterites. Já o amarelo, que requer uma sala própria no serviço pré-hospitalar, principalmente no ambulatório,
Para atendimento com uma urgência maior em relação a verde e a azul, cefaleia intensa de início súbito, alterações agudas de comportamento, agitação, confusão mental, desmaios, histórias de convulsão, dor torácica, crise asmática, paciente diabético, com epistaxe, dor forte de qualquer natureza, febre acima de 39 graus, luxação, entorse, dor intensa, broncoespasmo, entre outros. Já a emergência, que é uma sala que requer o atendimento médico imediato, temos os politraumatizados, os pacientes que só estão sofrendo de um trauma crânioencefálico, queimaduras grandes, coma, lesão na coluna, desconforto respiratório, dor no peito, vômito, mais perda da consciência ou dor torácica por mais de 30 minutos, perfuração no peito, crise convulsiva, intoxicação exógena ou tentativas de suicídio, fraturas, hemorragias não controláveis, entre outros. Muito obrigado. Olá! Dando continuidade à disciplina de emergência e atendimento pré-hospitalar, vemos que a chegada ao pronto-socorro ou ao serviço de atendimento ambulatorial, principalmente quando um paciente ele se encontra no eixo vermelho, ou seja, em uma emergência, a sala ela deve ser dotada de todos os aparatos técnicos e instrumentais para dar imediatamente o suporte à vida do paciente, permitindo que ele seja prontamente estabilizado para que ele seja direcionado para outras clínicas, para o UTI, para o CTI, enfim, de acordo com a necessidade que está gerando o problema desse indivíduo. Essa sala ela tem que ser o mais limpa no sentido não da infecção hospitalar ou da infecção ambulatorial no serviço de urgência e emergência, mas com o mínimo de pessoas possível, o mínimo de ruídos possível e apenas os aparatos que são essenciais para a prestação do serviço ao paciente. Nesse eixo vermelho, os materiais, os equipamentos que devem ser disponibilizados para essa área ambulatorial são os equipamentos para assistência ventilatória, ou seja, ventilação mecânica, caso necessária, ou a ventilação não mecânica, não invasiva, com utilização do AMBU, por exemplo. Assistência circulatória e hemodinâmica, as drogas e as soluções, soro fisiológico, soro glicosado, as drogas como adrenalina, noradrenalina, enfim, outras substâncias farmacológicas que serão utilizadas para a estabilização do paciente que chega ao serviço de pronto-socorro com a classificação vermelha. Materiais complementares que sejam necessários para sutura, para curativos, para estabilização do paciente, a privacidade do paciente e o acolhimento da rede social para o paciente e também para os familiares, ou no caso, os acompanhantes, que ali estarão com um indivíduo e eles requerem, naturalmente, uma ideia do que está acontecendo, uma ideia do que está sendo feito, por que está sendo feito, para que isso possa também ajudar, como dito nas aulas anteriores, até mesmo para a diminuição da ansiedade sofrida por esses acompanhantes, né? E se o paciente ele estiver também consciente, que ele tenha a noção de tudo que está sendo feito para que também seja dado a ele a possibilidade do entendimento, da concordância e até mesmo a diminuir por parte do paciente a ansiedade e até mesmo para que ele entenda pós-atendimento quais os cuidados ele deve ter. Assim, nesse eixo vermelho, após a estabilização, se esse paciente regredir para o amarelo, na área amarela, paciente crítico, CTI. Mas não paciente crítico ou todo paciente crítico que está no CTI ou na UTI é um paciente que tem risco iminente de óbito. Muitas vezes, os pacientes que são encaminhados para o CTI são pacientes que requerem uma atenção muito maior em relação ao outro ou que têm o quadro podendo evoluir rapidamente de um estágio amarelo para o vermelho ou de vermelho para óbito.
Já o paciente que consegue regredir para a área verde são os pacientes estáveis em observação, em internação, de transferência ou que estão aguardando a alta. Muito obrigado. Olá! Dando continuidade à disciplina de emergência e atendimento pré-hospitalar, temos aqueles indivíduos que são classificados no eixo azul, que requerem um acolhimento com uma classificação de risco diferente do verde, do amarelo e do vermelho. E que, como dito anteriormente, o eixo azul ele não requer um atendimento hospitalar. Muitas vezes esse atendimento ele pode ser feito na unidade básica de saúde ou no posto de saúde da família. Mas o acolhimento com essa classificação de risco requer um local amplo, um local para primeiro contato de fácil identificação, que é para a central de acolhimento que o usuário se dirige ao chegar no pronto atendimento, onde ele vai passar por profissionais que irão fazer essa classificação, o acolhimento dos casos menos graves, a classificação de risco e a reavaliação constante desse indivíduo e, no fim, o atendimento médico, quando necessário. Assim, a central de acolhimento para esse indivíduo no eixo azul, ele acolhe e identifica a demanda do usuário e assim permite a rigorosa classificação no eixo azul. Identifica e ajuda, auxilia a diferenciar as urgências e as emergências que podem fazer com que esse indivíduo saia do eixo azul e migre para o verde, ou ele é um paciente verde para amarelo, de amarelo para o vermelho. Identifica se há a necessidade de uma consulta médica imediata, embora o eixo azul não necessite. A gente prioriza num serviço de triagem amarelo para vermelho, e vermelho já é um atendimento que dispensa a consulta médica, porque o médico já estará intervindo na estabilização do paciente, porque ele já vai chegar direto à sala de emergência. Assim, esses eixos de classificação são extremamente importantes para dar uma melhor eficiência e eficácia e melhorar o fluxo de atendimento nas unidades de atendimento pré-hospitalar. Também, esse eixo azul na central de acolhimento auxilia no direcionamento para a área de atendimento mais adequada. Se é uma sutura, se é remoção de ponto, se é uma ala pediátrica para nebulização, se é para solicitação de receitas, se é para solicitação de atestados, se é para verificação de exames ou até mesmo a solicitação de exames outros para confirmar ou reafirmar a ausência ou presença de um quadro clínico de um paciente que já faz um acompanhamento a longo tempo nas unidades de saúde. Também serve para orientar os usuários com demanda administrativa, ou seja, as informações de como marcar a consulta, as visitas aos pacientes, para outra área, ou fornece as informações. E, além disso, serve também para encaminhar o restante para classificação de risco ou outras classificações de risco, se urgência, se emergência, se azul, se verde, se amarelo ou se vermelho. Dessa forma, esses eixos eles servem para dar uma melhor celeridade ao processo de atendimento do paciente para que ele tenha a resolução do seu quadro ou do seu problema de saúde de forma rápida e efetiva. Muito obrigado. Olá! Dando continuidade à disciplina de emergência e atendimento pré-hospitalar, vamos revisitar alguns desses conceitos para entendimento da importância desses critérios de classificação e avaliação de risco e a função que esses processos ou esses critérios têm no serviço de atendimento pré e hospitalar. Vale lembrar que uma das formas de classificar os riscos de um paciente
podem variar de acordo com os protocolos que são utilizados, das revisões das literaturas que são feitas, a fim de que cada serviço pode adotar critérios de classificação diferentes, mas que, no fim de toda essa discussão, elas vão gerar o mesmo tipo de lógica ou de condição para o atendimento ao paciente. Vale ressaltar que algumas classificações de riscos podem mudar as colorações ou o entendimento do grau de complexidade do atendimento prestado à vítima, mas no fim, cada uma delas irá requerer alguns pontos em especial para a melhor orientação e aconselhamento para os indivíduos. Começamos pelo eixo azul, que é o eixo mais simples de classificação de risco, em que há o acolhimento com uma pré-classificação. Se esse paciente ele não apresenta nenhum tipo ou indício de gravidade, irá ser feito a esse indivíduo uma orientação administrativa, o encaminhamento desse paciente ao serviço social, à parturiente, direto à maternidade, à pediatria e às salas de sutura. Se ainda esse indivíduo ele for classificado como azul, ele irá passar por uma consulta médica, mas ele pode ainda esperar. Se esse paciente ele for classificado como verde, ele também irá passar por uma classificação para o atendimento, do acolhimento, do serviço social, mas a consulta médica também poderá esperar. Obviamente, se espera que com um tempo menor em relação à classificação verde. Mas, se esse indivíduo ele tiver uma identificação rápida e ele for classificado como amarelo, ele precisa passar por uma consulta médica rápida e pronta em relação aos riscos verde e azul. Mas, se essa identificação rápida, na chegada desse paciente no serviço pré-hospitalar, classificá-lo como vermelho, esse indivíduo ele encontra-se em emergência. Ele não irá passar por uma consulta, porque o médico já estará de pronto atendimento para estabilizá-lo e, posteriormente, pós-estabilização, direcionar esse indivíduo para uma clínica específica, CTI, UTI, nefrologia, neurologia, enfim. A montagem sobre a reprodução dessa classificação do risco, desde a admissão até a classificação como um dos protocolos, o protocolo de Manchester, e até a passagem pelo médico, o não urgente, o atendimento em até 240 minutos, o verde em até 120 minutos, o amarelo em até 60 minutos, e a emergência, o atendimento, ele é imediato e ele passa à frente de todos os outros critérios de classificação. Muito obrigado.